Livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Duas coisas nós observamos em Jesus antes de ser elevado às alturas. Jesus manda esperar a promessa do Pai. Jesus fala do batismo no Espírito e fala a respeito do reino. Quando os discípulos ouviram Jesus falar a respeito do Espírito Santo, eles voltaram a sua mente para o reino de Israel, para o reino político. Jesus imediatamente os transporta para o reino espiritual, para o reino de Deus, e diz que eles receberiam poder e desceria sobre eles o Espírito Santo. Este é o segredo do reino interior de Deus. O poder, primeiramente, é dado pelo Espírito. Sim, sem isto não há realidade interior do reino de Deus. A questão toda é que as igrejas deixaram o Espírito Santo de lado. Assim, estão ausentes o poder e o batismo no Espírito de verdade. Não há governo nas igrejas, governo de Deus. Pois onde há divisão e doutrina humana, não há realidade do reino de Deus. Precisamos meditar nisto para compreendermos como o reino de Deus é estabelecido dentro de nós. Sim, Jesus disse a eles que não agissem sem receberem a promessa do Pai. Quantos estão agindo sem terem recebido a promessa do Pai? Sem terem sido batizados no Espírito Santo, sem terem recebido o poder de Deus? Lembre-se, o poder está relacionado ao reino. Nós, na igreja, não buscamos outro poder, nenhum poder mundano. Jesus revelou sobre isto no Evangelho de João, como o reino é estabelecido dentro de nós. Na era da igreja, encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando lemos Atos, percebemos que ali está o cumprimento desta promessa de João.
viremos e faremos nele morada. Aqui em Atos diz que eles receberiam poder e desceria sobre eles o Espírito Santo. Isto se cumpriu logo no capítulo 2, aqui no livro de Atos, quando o Espírito vem em formas de língua de fogo repartidas para cada um. E todos recebem. Sim, este é o princípio, pois se cumpre a promessa do Pai. Vem para nosso interior estabelecer o seu governo. Portanto, é como Jesus havia dito, o reino de Deus não tem aparência exterior. Toda esta aparência exterior que os homens fizeram, construíram, e institucionalizaram e organizaram, será queimado pelo fogo, conforme está revelado em Coríntios. Quando a obra de cada um é comparada a ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha, feno. Sim, a obra que for madeira, palha e feno será queimada pelo fogo do Espírito. Quantos hoje estão na linha da madeira, palha e feno? É fácil ajuntar multidões que são madeira, palha e feno. Dá um volume muito grande. Mas ouro, prata e pedra preciosa não há um volume muito grande, mas há qualidade. Isto fala da natureza do Espírito, da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo interiormente. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que cumpriu, por meio da sua obra, a promessa do Pai. Nos batizou no Espírito e nos deu poder. Assim, experimentamos interiormente o reino de Deus. Observe a promessa em João. Viremos e faremos nele morada. Observe o pré-requisito. Se alguém me ama, guardará minha palavra. 2 requisitos. O amor. Consequência, guardará a palavra. É assim dentro de nós. Não podemos deixar de perceber, compreender e viver a palavra, pois o reino é estabelecido dentro de nós. Faz-nos conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Lembre-se que a vida eterna é conhecer este Deus. Isto só é possível se nós o tivéssemos recebido em nosso espírito, em nosso homem interior. Lembre-se, aqueles que são religiosos de maneira exterior tornam-se perigosos. E Jesus avisou sobre isto, que muitos matariam em nome de Deus, que muitos seriam expulsos dos lugares religiosos, chamadas sinagogas. Hoje, quantos estão sendo expulsos de lugares religiosos? Não por causa de desobediência à palavra de Deus, mas por desobediência à organização e à direção dos homens. Esse é o desvio, e este lugar se chama Babilônia. Pela misericórdia de Deus, compreendemos que agora, nesta era, a igreja é uma composição e uma edificação da obra do Espírito interiormente. Então, viremos e faremos nele morada. Deus veio e fez morada dentro de nós. Esta é a nossa comunhão. Por isto, os discípulos seriam testemunhas. Versículo 8 de 1 Atos. Jesus disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em todos os lugares. Uma testemunha é alguém que viu. Ninguém pode dar testemunho falso a respeito de Deus. Precisamos de um coração purificado para vermos Deus e darmos testemunho dele. Assim, será um testemunho verdadeiro. Conhecemos e sabemos quando há um testemunho falso. Alguém que nunca viu Deus e fala de Deus. Alguém que não sabe nada sobre o batismo no Espírito e o poder do reino. Fala de maneira exterior e carnal. Isto resultou em Babilônia.
Bendito seja o Espírito Santo. Ele nos ensina todas as coisas, pois está conosco até a consumação de tudo. Louvado seja Jesus, que o amor de Deus esteja em seu coração e que tenhamos esta compreensão de como o reino é estabelecido em nosso interior. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a graça encham todos os corações. Aquele que busca, acha. Amém.